Hoje, a maioria das pessoas comemora a Páscoa como uma festa de chocolate e coelhos. As lojas enchem suas vitrines com ovos coloridos, propagandas fazem você querer comprar mais e crianças esperam ansiosas pelos doces. Mas quase ninguém para pensar o que esses símbolos têm a ver com a Páscoa. A resposta é simples: absolutamente nada. Por trás do marketing e das vendas, existe uma história muito mais profunda, uma história de libertação, sacrifício e amor sem fim. Tudo começou há mais de 3.000 anos, quando Deus libertou os hebreus da escravidão no Egito. Naquela noite, um cordeiro foi morto e seu sangue marcado nas portas livrou o povo da morte. Era o Pessach, a Páscoa judaica, que em hebraico significa passagem. Mas essa celebração não era só sobre o passado, era um prenúncio do que viria depois. Séculos mais tarde, Jesus Cristo, na véspera da Páscoa, sentou com seus discípulos para a última ceia. Ele não estava apenas lembrando o Êxodo, estava prestes a se tornar o próprio Cordeiro Pascal. No dia seguinte, seu sangue seria derramado na cruz, não para salvar um povo da escravidão física, mas toda a humanidade do pecado. Enquanto isso, o que vemos hoje? O mundo trocou o sangue do cordeiro por ovos de chocolate, substituiu a cruz pelo coelho e transformou a maior história de salvação em uma simples data comercial. E fazendo isso, escondeu a verdade mais importante. A Páscoa não é sobre o que recebemos, mas sobre o que Cristo deu por nós. Enquanto todos se distraem com chocolates e fantasias de coelhos, uma verdade continua firme. A Páscoa não existe sem sacrifício. Não um sacrifício de mentirinha, mas real, doloroso, sangrento e transformador. Antes de continuarmos, quero te conduzir por um caminho antigo, porém vivo. O caminho da disciplina espiritual que transforma, molda e alinha o nosso coração ao coração de Deus. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos, na descrição do vídeo tem um devocional especial. Nele, você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias e desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo em sua vida. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Centenas de anos antes de Jesus, o profeta Isaías já descrevia com precisão o que aconteceria. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Cada palavra desta profecia se cumpriu naquela sexta-feira sombria, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, foi levado à morte sem dizer uma palavra. Na noite antes da crucificação, Jesus fez um jantar que mudaria para sempre o significado da Páscoa. Enquanto dividia o pão e o vinho com seus discípulos, disse: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim." Lucas 22:19. Nesse momento, ele transformou o antigo ritual judaico em uma lembrança eterna de sua morte salvadora. A cruz não foi um acidente da história, mas o ponto alto de um plano divino. Cada martelada, cada espinho da coroa, cada prego que rasgou carne, tudo foi o preço pago por uma dívida que não era dele, mas nossa. Enquanto os cordeiros da Páscoa judaica cobriam pecados temporariamente, o sangue de Jesus tinha poder para limpar a culpa da humanidade de uma vez por todas. O mundo moderno tenta esconder esta verdade atrás de doces em embalagens coloridas e até mesmo ocultismo. Prefere falar da renovação da natureza na primavera do que do sangue que renova almas. Mas nenhum ovo de chocolate jamais trouxe libertação real.
Apenas Cristo, o Cordeiro Pascal, pode fazer isso. Enquanto o comércio transforma a Páscoa em festa de consumo, esconde-se o maior ato de amor que a humanidade já conheceu. Como C.S. Lewis diz em Os Quatro Amores, o amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos na mesma direção. Esta verdade encontra seu ponto máximo na cruz, onde o amor divino se mostrou em sua forma mais pura e paradoxal. A sociedade moderna reduziu o amor a um sentimento passageiro, um produto descartável, como os ovos de Páscoa que duram apenas alguns dias. Mas o amor que levou Cristo à cruz não se baseava em emoções passageiras. Era uma decisão soberana, um ato de vontade divina que desafia toda lógica humana. Enquanto o mundo celebra um amor que exige troca, a cruz nos mostra um amor que ama primeiro, que ama mesmo sem merecer, que ama até o fim. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Na cruz, vemos o amor em sua forma mais concentrada. Não um sentimento, mas uma ação. Não uma teoria, mas um fato histórico. Este amor não se contenta com trocas comerciais ou relações por interesse. Ele se doa completamente, sem garantias de retorno, sem exigir mérito. É o tipo de amor que transforma perseguidores em discípulos, pecadores em santos, mortos em vivos. Enquanto as prateleiras do supermercado se enchem de chocolates passageiros, a mensagem da cruz continua. O verdadeiro amor não é algo que se compra ou consome, mas algo que se recebe de graça e que, por sua própria natureza, exige uma resposta. Não a resposta de quem paga, mas de quem se rende. Não de quem merece, mas de quem crê. A transformação da Páscoa em simples evento comercial não aconteceu por acaso. É o resultado de um processo cuidadoso, onde o sagrado foi aos poucos substituído pelo superficial. O coelho, símbolo de fertilidade pagã, tomou o lugar do cordeiro. Os ovos, representando vida nova em tradições antigas, ofuscaram a realidade da tumba vazia. O que era para ser uma lembrança de libertação, tornou-se apenas mais uma data no calendário de vendas. Esta mudança não é neutra, é ativamente contrária à mensagem central da Páscoa. Enquanto a verdadeira celebração fala de sangue derramado e pecado perdoado, a versão moderna oferece apenas açúcar e corantes. Onde a cruz exige reflexão e arrependimento, o comércio oferece distração e consumo. É uma troca esperta, o desconforto da verdade pelo conforto da fantasia. As consequências desta distorção são graves. Gerações inteiras crescem sem entender que a Páscoa marca o evento mais importante da história humana, o momento em que a morte foi vencida pela vida. Em vez disso, aprendem a ligar esta data com cestas de doces e brincadeiras com ovos. O triste não é que as pessoas celebrem de forma diferente, mas que o façam sem nem mesmo conhecer o que estão deixando de celebrar. Este apagamento do significado original não acontece só com a Páscoa. É parte de um movimento maior que tenta transformar o cristianismo em mito e folclore. Mas enquanto os símbolos comerciais vêm e vão, a verdade da ressurreição continua firme. A pergunta que fica é: quantos estão dispostos a olhar além do chocolate para enxergar a cruz? O livro de Êxodo registra uma ordem específica para aquela primeira Páscoa. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Este detalhe não era só ritual. Estabelecia um padrão que encontraria seu cumprimento final em Cristo. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A conexão era proposital e clara. O Cordeiro Pascal judaico precisava ser perfeito, porque representava a pureza necessária para cobrir o pecado. Da mesma forma, Cristo não cometeu pecado e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2:22.
Sua vida sem falhas o qualificava como sacrifício perfeito, não para cobrir pecados temporariamente, mas para removê-los para sempre. Enquanto os judeus matavam cordeiros ano após ano, Cristo morreu uma vez por todas. Hebreus 7:27. A ironia é dolorosa. O símbolo central da Páscoa, o cordeiro sem defeito, foi completamente apagado pela cultura moderna. Em seu lugar, temos um coelho, animal que nem era considerado limpo pela lei judaica. Esta substituição não é inocente. É sintoma de uma sociedade que prefere a fábula à verdade, o conforto ao confronto. O cordeiro exige que encaremos nossa necessidade de salvação. O coelho nos permite ignorá-la, mas a verdade permanece. Assim como o sangue do cordeiro salvou os israelitas da morte física, o sangue de Cristo oferece libertação da morte eterna para todos nós. Como C.S. Lewis observou certa vez, o cristianismo, se falso, não tem importância. Se verdadeiro, tem importância infinita. Esta é a mensagem que o mundo tenta esconder atrás de chocolates e decorações festivas. E enquanto o comércio segue vendendo suas fantasias, o Cordeiro de Deus continua chamando todos à verdadeira liberdade, não através de símbolos vazios, mas de um sacrifício real que transforma vidas. Desde o princípio, a Páscoa foi um marco da intervenção divina na história, um golpe contra a escravidão, contra o pecado e, sobretudo, contra as forças das trevas. Mas assim como houve um anjo da morte no Egito, há hoje uma estratégia sutil para apagar o significado desse evento. Não se trata apenas de comercialização ou secularização. Há uma influência espiritual por trás da tentativa de substituir o cordeiro por um coelho, o sangue da aliança por chocolate e a ressurreição por um simples festival de primavera. Quando Deus estabeleceu a Páscoa no Êxodo, o sangue do cordeiro nas portas era um sinal visível de proteção e redenção. Era também um desafio direto aos deuses do Egito, um sistema de opressão sustentado por mentiras espirituais. Hoje, o mesmo espírito de engano trabalha para fazer o mundo esquecer que a Páscoa não é sobre fertilidade, o coelho, ou renovação sazonal, os ovos, mas sobre um sacrifício que quebrou o poder do pecado. O apóstolo Paulo alertou: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Essa cegueira não acontece por acaso. O inimigo de nossas almas tem interesse em apagar a memória do sacrifício de Jesus, porque sabe que onde o Cordeiro é lembrado, o pecado é confrontado, a libertação é proclamada e vidas são transformadas. Que então o mundo insiste em trocar o sangue por doces, a cruz por decorações e a ressurreição por um feriado qualquer? Porque é mais fácil celebrar uma Páscoa sem Cristo do que encarar a realidade de que alguém teve que morrer em nosso lugar. O coelho não exige arrependimento, o chocolate não confronta o pecado. A festa vazia não lembra ninguém de que o próprio Filho de Deus foi sacrificado para nos resgatar. Mas nenhum esforço humano ou espiritual pode apagar a verdade. Cristo é o Cordeiro que venceu. Ele não foi apenas mais um sacrifício, mas o único que poderia tirar o pecado do mundo. E enquanto o inimigo tenta distrair as pessoas com símbolos vazios, a mensagem da cruz continua a ecoar. Fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6:20. Não pelo preço de um ovo de chocolate, mas pelo sangue daquele que foi morto antes da criação do mundo. O túmulo vazio permanece como maior desafio à visão secularizada da Páscoa. Enquanto o mundo se contenta em celebrar coelhos e ovos coloridos, a ressurreição de Jesus ergue-se como monumento indestrutível à verdade que nenhum esforço humano pode apagar. Este não é um mito de primavera, mas um evento histórico
que abalou as bases do Império Romano e continua a transformar vidas 2000 anos depois. A estratégia do inimigo sempre foi clara: enterrar a verdade sob camadas de tradições vazias. Primeiro tentou impedir a crucificação, depois tentou manter o corpo no túmulo e agora trabalha para esconder o significado da ressurreição. Mas assim como os selos romanos não puderam conter a vida, as tentativas modernas de reduzir a Páscoa a uma festividade infantil igualmente falharão. A pedra foi removida, não para que Jesus pudesse sair, mas para que o mundo pudesse entrar e ver que ele já havia vencido. A ressurreição é o selo de autenticação divina sobre o sacrifício de Cristo. Sem ela, a cruz seria apenas mais uma execução romana. Com ela, torna-se a prova definitiva de que o preço foi pago por completo, a dívida quitada e a morte derrotada em seu próprio território. Enquanto o mundo oferece uma celebração anual de doces que se dissolvem na boca, a ressurreição oferece uma esperança eterna que permanece quando tudo mais desaparece. Esta vitória sobre a morte explica por que as forças das trevas trabalham tanto para esconder o verdadeiro significado da Páscoa. Uma tumba vazia é a prova de que seu domínio foi quebrado, que as correntes do pecado foram rompidas e que a última palavra não pertence à morte, mas à vida. O coelho pode pular por jardins primaveris, mas nunca poderá oferecer o que apenas o Cristo ressuscitado pode dar: a certeza de que aqueles que nele creem viverão mesmo depois de morrer. A Páscoa apresenta à humanidade uma escolha inevitável. De um lado, o caminho largo do comércio e da tradição vazia, onde coelhos saltitantes e ovos coloridos oferecem um conforto temporário. Do outro, o caminho estreito da cruz, onde o sangue do Cordeiro nos confronta com a verdade mais perturbadora e libertadora, que fomos comprados por um preço que jamais poderíamos pagar. Esta não é uma escolha sobre como celebrar um feriado, mas sobre como entender a própria existência. A versão secular da Páscoa é como aqueles doces que se derretem ao primeiro contato com a realidade, agradáveis ao paladar, mas incapazes de alimentar a alma. A verdadeira Páscoa, porém, permanece como rocha inabalável. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Este é o fundamento que sustenta não apenas uma celebração anual, mas a esperança eterna. O mundo continuará tentando encobrir esta verdade. As prateleiras se encherão de chocolates, as crianças caçarão ovos coloridos e muitos passarão pela data sem sequer considerar o que realmente aconteceu naquela semana em Jerusalém. Mas nenhum esforço humano pode mudar os fatos históricos e espirituais. O túmulo está vazio, o Cordeiro foi morto e ressuscitou, e a vitória sobre o pecado e a morte foi conquistada. Agora a decisão cabe a cada um de nós. Continuaremos seguindo a multidão em sua celebração superficial ou nos ajoelharemos diante do Cordeiro que foi morto? Aceitaremos a versão editada e mais agradável que o mundo oferece ou abraçaremos a verdade transformadora que vem da cruz e do túmulo vazio? Que nesta Páscoa, enquanto o mundo se distrai com seus doces e decorações, nossos corações possam ver além da cortina de ilusões e encontrar o Salvador que deu tudo por nós. E que aqueles que o conhecem sejam luzes que apontam para o verdadeiro significado desta celebração, não com condenação, mas com a mesma graça que nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Como C.S. Lewis escreveu: eu acredito em Cristo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque através dele vejo todo o resto. Esta mensagem chegou até você não por acaso. Enquanto o mundo tenta apagar a verdadeira Páscoa, cada cristão é um guardião desta história de redenção. Você já sentiu o peso do sacrifício de Cristo?
Já experimentou o poder da ressurreição em sua vida? Então, não fique em silêncio. Deixe nos comentários: o Cordeiro venceu. 3 palavras que declaram sua fé e ajudam a romper o silêncio imposto pelo mundo. Seja uma voz que lembra aos outros o que realmente celebramos. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um convite para se posicionar. Enquanto o inimigo trabalha para distrair as pessoas com mentiras doces, sua simples declaração pode ser a luz que alguém precisa para enxergar a verdade. Para finalizar, amigos, lembrem-se que a verdadeira mensagem da Páscoa vai muito além do que vemos nas vitrines. Enquanto o mundo celebra com chocolates e coelhos, nós somos chamados a contemplar o sacrifício perfeito do Cordeiro. Como C.S. Lewis, certa vez, disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E esta jornada de descoberta não termina aqui. Preparamos algo especial para vocês, que vai expandir ainda mais esta reflexão e trazer revelações poderosas sobre a nossa caminhada de fé. O Cordeiro venceu, e ele continua transformando vidas até hoje. Clique na tela agora mesmo para descobrir o que vem a seguir. Posso garantir que vai surpreender você e trazer uma nova perspectiva sobre o que acabamos de compartilhar. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vejo você no próximo vídeo. Basta clicar na tela agora. Te vejo lá.